Acompanhe agora Papo de Economia. Papo de Economia, com o professor João Cláudio Arroio, aqui na Rádio Amazônia Sonora. Alô, ouvintes da Rádio Amazônia Sonora, o som da cultura paraense. Aqui o professor Arroio e o nosso papo, como sempre, é economia. Economia do dia a dia, aquela informação, aquele conhecimento que a gente precisa para fazer escolhas melhores, para a gente poder tomar decisões que vão acumular condições econômicas para um desempenho melhor na vida. E é preciso que a gente compreenda que essa ciência, a economia, é uma ciência que está na base de todas as outras ciências. Para tudo que você vai fazer, na área da saúde, na engenharia, no direito, em qualquer outra aplicação do conhecimento, você precisa calcular custo, você precisa calcular até preço das coisas para você poder viver melhor. Então, é muito importante que a gente entenda que a economia, ela perpassa, ela é uma ciência transversal que perpassa todas as outras. E aí, nós temos que admitir, até a política, e às vezes, principalmente a política, ela tem a ver com a nossa formação profissional e como isso pode render valor para o desempenho profissional valer a pena, né? Então, eu queria comentar hoje uma questão que tem me tocado muito e que tem a ver com a história do Brasil, né? Como a maioria das pessoas hoje está tomando conhecimento, a história do Brasil é uma história em que na política se teve muitos reveses, né? Muitos presidentes eleitos, até democraticamente, foram depostos por golpes. Então, esse debate ele é um debate importante, porque numa nação que não tem estabilidade, e numa nação em que a regra do jogo não está estabelecida, não está firme, que você vive sabendo que pode mudar a regra do jogo, então você fica tendo que puxar o saco do poderoso, porque o que vale não é a regra, o que vale é o poder de quem está no comando. E isso a história também provou, né, que não tem poderoso que um dia não saia, né? Que um dia não mude, que um dia não caia até. Então, é preciso que na nossa formação profissional a gente também aprenda a lidar com essas coisas. Então, por exemplo, agora está tendo esse debate se tem que anistiar quem foi condenado pela tentativa de golpe à democracia, né? E eu acho importante a gente resgatar e entender o seguinte: o que puxa a nação para baixo? O que fez as nações crescerem? Então, uma das coisas que faz uma nação crescer, olhando as nações que se tornaram de maior eficiência econômica, as nações mais ricas, encurtando a conversa, uma coisa foi a regra do jogo. Então, regra dos jogos clara, né? Então, para você ter uma ideia, um país como a Inglaterra, né, a Grã-Bretanha, não tem Constituição, mas os hábitos, que no direito o pessoal fala de jurisprudência, né, aquilo que se tornou como referência, como hábito do que faz parte da sociedade, o que é certo, o que não é, se estabelece. Então não precisa estar escrito. Ao longo da história se construiu o que está certo e o que não está. E eles respeitam isso. Então ter clareza da regra do jogo ajuda a nação a se desenvolver. Da mesma forma, se você pegar todos os países ricos, a base do desenvolvimento deles é a economia interna. Claro, ora, se o povo que está aqui dentro não tem renda para fazer suas compras, não
fortalece o empresariado local, não fortalece quem está trabalhando na organização da produção, né? Então, não fecha o ciclo se você não tiver como prioridade a economia interna. Então, no Brasil, nós temos esses dois problemas. Não temos regras dos jogos estáveis. Então, agora, pela primeira vez em 500 anos, quem fez a tentativa de golpe, né? Agora de janeiro, né? Do 8 de janeiro de 2023, aqueles envolvidos na tentativa de golpe, pela primeira vez, foram condenados na história do Brasil. Então, esse é um avanço importante, porque dá estabilidade. Todo mundo começa a ver que o jogo tem regra. Não adianta apelar, não adianta querer fazer coisa errada, porque vai pagar, né? Porque tem regra. Então, isso é importante para o desenvolvimento econômico. Segundo, nós precisamos começar a dar prioridade para a economia interna. Então, não adianta a gente querer dar valor só para o que vem de fora, né? Só para o que está lá fora, de achar que... Não, toda nação que se desenvolveu foi valorizando o que ela tinha internamente. Então, nós também precisamos adotar essa postura a partir da sociedade. E aí, começar a eliminar e fazer justiça, aí sim, anistiar os que foram condenados à fome, os que foram condenados à ignorância por falta de educação de qualidade, aqueles que foram condenados à doença por falta de saúde de qualidade. Então, se a gente não fortalecer a economia interna, a gente vai continuar a ver a maioria da nação sofrendo com essas condenações políticas que também são econômicas, né? Que é a condenação à miséria, à pobreza. Nós somos um país que tem recursos abundantes. Agora, esses recursos não estão gerando riqueza aqui dentro. Estão gerando riqueza mais para fora do Brasil. Então, é preciso a gente inverter, a gente superar essa história de commodity, de falar, pega tudo, exporta. Não, industrializa aqui. E vamos aumentar a capacidade de renda das famílias para que elas comprem coisas de qualidade fabricadas aqui. Aí a mola da economia começa a fazer bem para todo mundo. Então, essa é a estratégia, esse é o foco. Vamos anistiar a maior parte da população que está na pobreza, que foi condenada à pobreza, firmando a regra do jogo e priorizando a economia interna. Esse é o eixo. Você ouviu o programa Papo de Economia. Papo de Economia, com o professor João Cláudio Arroio, aqui na Rádio Amazônia Sonora.